dia, galerinha. Vamos lá para a nossa aula de física. Em física vamos estudar indução eletromagnética, tá? Saímos aí do estudo do campo magnético, da força magnética, e vamos entrar agora na definição do estudo de indução magnética. O que é indução? Indução significa justamente isso que vocês estão pensando, tá? Eu vou induzir. Induzir da forma de uma corrente gerar um campo ou um campo gerar uma corrente, certo? Vamos lá ver como é que acontece isso. Para ilustrar isso para vocês, eu trouxe aqui esse desenho, né? Eu estou ficando massa em desenho, viu? Fiz isso aqui de primeira e acertei. Vamos lá. Observe o seguinte, tá, pessoal? Os S aqui representam áreas, tá? E o B representa o campo magnético. N representa normal. Normal significa uma reta que é perpendicular a um plano, certo? É quando a gente fala normal. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Observe aqui o fluxo de linhas de força. Eu tenho minhas linhas de força entrando na minha primeira área, ela passa pela minha segunda área e passa pela minha terceira. Só que eu tenho que estudar aqui o comportamento dessas linhas de campo. Vamos ver aqui. Observe que quando ela passa por cada área, obrigatoriamente ela está gerando um campo magnético B1, B2 e B3, nas áreas 1, nas áreas 2 e nas áreas 3. Mas vamos observar aqui, fazer um pequeno estudo sobre isso daqui para ver o que é que realmente está acontecendo aqui. Vocês perceberam que eu já coloquei algumas indicações aqui, tá? Percebam que a área 1 é maior que a área 2, ou se você preferir, tá? A área 2 é menor que a área 1. E que a área 3 é igual à área 2, ou seja, essas duas áreas são de mesmo tamanho, tá? E essa área é muito maior. E aí a pergunta, o que acontece com o campo por essa definição? O campo por essa definição, quanto maior a área, menor vai ser o campo, certo? Por que isso está acontecendo nessa representação? Porque a quantidade de linhas de força que está passando por todas essas áreas é a mesma. Então, se você tem uma área muito grande passando uma pequena quantidade de linha de campo, isso se torna menos denso, tá? Menos denso, ou seja, eu também quero trazer a seguinte definição. Vamos tirar a definição de denso. Vamos pensar nas fórmulas de campo magnético calculado lá em Spira. O que era que acontecia com as fórmulas? Você sempre tinha o R no denominador. E você sabe que se você tiver R no denominador, por definição, esse denominador é inversamente proporcional ao campo. Quanto maior o R, menor vai ser o campo, tá? Então é essa definição que eu quero trazer. A primeira definição, se você pega a fórmula lá de calcular campo elétrico numa Spira, quanto maior o raio, menor o campo. Então, por definição, se eu tenho a mesma quantidade de linhas de força entrando, quanto maior a área, menor é a intensidade do campo que passa por essa Spira, tá? A segunda definição que eu vou trazer é a definição de denso. Denso significa muita coisa passando por um espaço pequeno ou um espaço muito grande, tá? Se for um espaço muito grande, menos denso. Se for um espaço bem pequeno, mais denso. Então, observe o seguinte, até pela representação, tem muito espaço para pouca linha de força. Tem pouco espaço para muitas linhas de força, tá? Então, o que é que a gente percebe aqui? Que aqui está passando com facilidade e aqui está tendo uma certa dificuldade em passar, por definição. Então, aqui está menos denso e aqui está mais denso, tá? Da mesma forma que também está mais denso ali. Então, por definição da densidade, quanto mais denso, maior o campo magnético. Quanto mais denso, maior o campo magnético. Quanto menos denso, menor o campo magnético. E por essa definição eu trago para vocês que o campo magnético em 2 é maior do que em 1. E que por definição, o campo magnético em 3 é igual ao campo magnético em 2, tá? Apesar de que eu tenho uma normal, eu tenho uma inclinação aqui, tá? Por que é importante a gente ver aquela inclinação? Porque eu vou calcular o fluxo do campo magnético, tá? O fluxo do campo magnético que está passando aí nas linhas de força a partir da definição desse ângulo aí, quando eu pegar uma área que seja inclinada, tá? Então preste atenção aqui a definição de fluxo magnético. Fluxo magnético é o número de linhas que passam através, linhas de força, tá, pessoal? Números de linhas de força que passam através de uma superfície. Essa superfície é aquilo que eu estou chamando de área aqui, tá? De uma superfície de uma espira. A superfície de uma espira é a área. Então, o meu fluxo magnético vai ser dado por essa formulazinha aqui, ó. O meu fluxo, tá? É dado por essa letrinha aqui, que é o φ, tá? Essa letrinha grega é o φ. Então, é
ela caracteriza fluxo em qualquer definição matemática que a gente utiliza. Então, o fluxo vai ser igual a o campo vezes a área da espira vezes o cosseno do ângulo alfa quando e se houver normal. Porque sabemos que aqui a normal, ela forma um ângulo zero. O ângulo zero em relação ao campo. Cosseno de zero é 1. Então, quando alfa for igual a zero, o nosso fluxo é calculado apenas pelo produto de B vezes S, o campo vezes a área, tá? Isso quando o nosso alfa for zero, ou seja, a nossa normal tiver a mesma direção e mesmo sentido do campo magnético, beleza? A mesma coisa aqui, se a normal tiver a mesma direção e mesmo sentido do campo magnético, o ângulo formado aqui é zero. Então, em relação à área, da área em relação às linhas de força, tá? Então, por definição, alfa é zero e o fluxo vai ser calculado dessa forma. Mas para calcular o fluxo a partir de uma secção reta, ou de uma área, ou de uma espira que esteja inclinada em relação à passagem das linhas de força, eu tenho que levar em consideração o ângulo da passagem das linhas de força em relação à normal desse plano da espira, tá? Então, o ângulo vai vir para aqui e a gente calcula o fluxo a partir dessa relação. Certo? Professor, o que significa esse WB? Esse WB é a unidade, tá, no Sistema Internacional de Fluxo. Fluxo, um fluxo, tá aqui, ó. WB é igual a deixa eu ver aqui para não esquecer, tá? 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Mas esse WB aqui significa Weber, tá? Que é a unidade do Sistema Internacional. Ou Weber, se você quiser, você pode falar Weber. Mas geralmente a gente fala Weber, tá? Então a gente tem aqui que é a unidade do Sistema Internacional de Fluxo. Então toda vez que eu determinar o valor do fluxo, eu coloco o WB para representar ali a unidade do fluxo. Beleza? Simples e fácil assim, tá, pessoal? Não tem bicha de cabeça. Continuando, chegamos em corrente induzida, né? Corrente induzida. Então vou induzir uma corrente. Então, observa aqui o meu esquema, tá? Vou apresentar meu esquema para vocês. Eu estou ficando bom no desenho, já disse a vocês, né? Então, aqui eu tenho um amperímetro, tá? A gente sabe que no amperímetro ele está marcando zero de corrente, ou seja, eu tenho um amperímetro e desenhei aqui um esqueminha e botei uma espira aqui no final. Então, observe que ele está marcando zero. Então, não está passando corrente nenhuma, tá? Até porque não está ligado a nenhum gerador, né? Não está ligado a nenhum gerador, não está passando, não tem nenhuma diferença de potencial aqui. Então, a corrente está marcando zero. E eu tenho um ímã, tá? Um ímã. E aí, pessoal, observa o seguinte, se eu faço um movimento nesse ímã, se eu fizer um movimento de aproximação desse ímã, automaticamente ele vai me registrar uma corrente. Eu vou induzir uma corrente que está passando aí nesse pequeno circuito, né, montado aí por essa espira, quando eu aproximo o meu ímã dessa espira. Se eu aproximá-lo, eu vou induzir uma corrente. E aí o meu amperímetro vai começar a marcar uma corrente. Se eu afastar o meu amperímetro, deixa eu colocar aqui de outra cor, tá? Se eu afasto o meu amperímetro, eu também induzo uma corrente, tá? Uma corrente que vai vir para o outro lado. Observe que tem lados opostos, tá, pessoal? Se você movimenta para um lado, eu tenho um resistor. Se eu movimentar para o outro, eu vou ter outro resistor. Eu vou ter um resistor sempre positivo e negativo. A minha corrente induzida ela pode ser positiva ou negativa, tá? De sinais opostos, a partir da definição de que eu estou aproximando ou afastando o meu ímã. Mas isso também pode ser vice-versa. Em vez de aproximar e afastar o ímã, eu posso aproximar e afastar o meu amperímetro com a minha espira, tá? Eu posso pegar esse circuitozinho aqui, aproximar e afastar do ímã. E eu também vou conseguir induzir uma corrente elétrica por esse pequeno circuitozinho aqui, certo?
E aí a gente tem o seguinte, ó. A fé induzida no circuito é igual ao quociente da variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo decorrido nessa variação. Então, observe que eu vou induzir uma FEM, tá? Então, por definição, nossa FEM ela vai ser igual a menos a variação do fluxo, que ele falou, né? Ó, cadê? É o quociente da variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Então, quociente, que é a divisão, fluxo magnético, variação do fluxo, sobre o intervalo de tempo. Professor, tem um sinal de menos aí, vai dar menos? Vai. Por quê? Porque quando eu aproximo, vamos supor que eu esteja dizendo aqui para cá sentido positivo, tá? E para lá é sentido negativo. Pela lei de Lenz, a gente vai estudar isso na nossa próxima videoaula, porque essa semana nós temos 2 videoaulas de física, tá? E aí vou ter o seguinte, pela lei de Lenz, ela diz que a indução de corrente elétrica é feita a partir da definição de sinais opostos. Quando eu aproximo, se aproximar positivamente, eu gero uma corrente negativa, e se eu afastar negativamente, eu gero uma corrente positiva. É algo mais ou menos desse tipo, tá? Mas aí a gente vai ver melhor quando a gente vê a lei de Lenz, para a gente poder entender essa definição. Por isso que é acompanhado pelo sinal de menos, tá? E aí a gente tem aqui a nossa FEM, que foi induzida aí pela definição do nosso pequeno esquema, tá? Se a gente tivesse um livro, a gente poderia ler, discutir cada tópico individual, porque o livro traz vários tópicos para a gente poder entender melhor essa definição desse experimento aí, tá? Isso aí foi um experimento feito e ele observou que poderia induzir a corrente. Beleza, pessoal? Então tá aí as 2 definições. Durante a semana eu vou passar um exercício e vou passar também mais um vídeo para vocês, beleza? Não esqueçam de fazer o diário de bordo do 4º bimestre, tá? Lembra de colocar tudo certinho, beleza? Tchauzinho e até a próxima.